No período assim de outono e inverno, principalmente essa mudança de estação mais para a estação fria, né, outono e inverno, a gente tem realmente uma maior circulação, principalmente de vírus no ambiente. Porque normalmente a gente tem alberga nas cavidades orais, na boca, nariz, vírus e bactérias que ficam com menor multiplicação. Nesse período de inverno, como mais pessoas ficam doentes, a circulação no ambiente ela é maior. E isso realmente torna as pessoas mais suscetíveis a infecções respiratórias. Então, acaba criando um ciclo vicioso, mais vírus circulantes, mais pessoas adoecendo, e assim sucessivamente, né? Acontece nesse período de outono e inverno. Outro motivo são as próprias barreiras naturais que perdem um pouco a atividade delas, né? A gente temos barreiras naturais no corpo, como a limpeza mucociliar, que começa no nariz e por toda a via respiratória, né? O batimento dos cílios, a limpeza das secreções, os mucos, tudo isso fica prejudicado por conta de baixa temperatura, por causa de redução de umidade, principalmente quando essas mudanças climáticas são mais abruptas, né? Que a gente não tem as estações bem mais definidas como o hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul a gente tem realmente uma queda muito rápida da temperatura. Isso afeta também as barreiras naturais de defesa. Tá, e que dicas você daria para a gente se prevenir, principalmente dessas doenças de gripes, resfriados, as alergias também, rinites? Como que a gente pode se cuidar para evitar ficar doente nessa época do ano? Bom, a gente divide essa defesa, no caso, né, essa prevenção, na chamada prevenção coletiva e a prevenção individual. A prevenção coletiva é a vacinação contra os vírus, né? A vacinação, por exemplo, do ano de 2016, ela contempla os sorotipos virais, né, do ano de 2015, além do H1N1, certo? Então, a cada ano contempla os sorotipos que foram mais prevalentes do ano anterior. Isso é chamada prevenção coletiva. Agora, a prevenção individual é o que você pode fazer realmente para melhorar essas barreiras naturais que eu havia falado antes. Principalmente, começa pela primeira barreira, que é o nariz. É imperativo que a limpeza mucociliar do nariz, os cílios funcionem. Então, para isso, o nariz deve ser lavado com soro fisiológico, né? Aquele hábito de suar o nariz com água e tudo, isso não promove batimento ciliar, então não promove a limpeza contra agentes que podem entrar via respiratória. Então, a lavagem do soro com fisiológico é a primeira prevenção a nível local, a nível físico, que você pode fazer da tua via respiratória, né? O nariz é a ponte da via respiratória com o meio externo. Fora isso, a boa alimentação é sempre colocada, né? O consumo de frutas, principalmente frutas cítricas, são ricas em vitamina C, aumentam a resposta imunológica, né? Sucos de laranja, sucos de limão, tudo isso, o consumo da vitamina C deve ser aumentado nessa época do ano. É mais comum as pessoas consumirem esses sucos no verão, porque é gelado, é fresco, e reduz realmente o consumo de frutas e sucos no inverno, mas não deveria ser o ano inteiro, né? Não deveria haver essa redução. A boa alimentação sempre é imperativa. Outra coisa que é importante de se pensar é os ambientes fechados, né? Então, se você tem que pegar um ônibus, você tem que frequentar um ambiente fechado, tomar cuidado realmente. Tem alguém tossindo, toda essa pessoa, quem está com tosse, quem está com algum tipo de... deve cobrir a mão com lenço, ou com a mão, a via respiratória na hora de espirrar, de tossir, porque aí você vincula menos esses agentes no ambiente, então você diminui realmente essa circulação. É uma coisa tão simples, né? Cobrir com lenço, né? Quando for espirrar ou tossir, mas isso realmente também é preconizado. Aquela velha dica das nossas mães, das nossas avós, se agasalhar bastante, usar touca, isso realmente ajuda? Então, é lógico, né? Se você passar frio, né? Umidade, chuvisco, tudo isso realmente pode, se você estiver suscetível, aquilo pode diminuir realmente a sua defesa e sim, se você tiver limítrofe para uma gripe, aquilo pode realmente aparecer. Reforçando que a questão da vacina, a gente tem os grupos suscetíveis para vacinação, né? Que são os contemplados pelo governo. E assim, se a pessoa é portadora de uma doença crônica, ela deve sim se vacinar nesse período. A gente na pneumologia preconiza, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, a vacinação para os doentes crônicos respiratórios. É importante, porque nesses pacientes uma simples gripe pode
complicar com algo mais sério, uma pneumonia, e tem um índice de mortalidade maior para esses grupos, né?